Aleluia! Graça e paz, queridos. Graça e paz para você que está em casa, adorando junto conosco nesse dia maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. E como o pastor já falou, a partir do dia 3 de maio, nós vamos estar iniciando um programa na Rádio Proclamar com o nome Renovando a Mente com a Palavra. E no dia de hoje, a ministração não poderia ter um tema diferente. O tema da ministração de hoje é Renovando a Mente com a Palavra. E enquanto eu conversava com o papai, eu até disse assim, mas Deus, eu já preguei em outros momentos essa mesma palavra. Mas queridos, quem somos nós? Não é? Nós esquecemos muitas vezes que Ele é uma fonte inesgotável. E aí Ele trouxe algo totalmente distinto de tantas outras coisas que eu já tinha ministrado a esse respeito, já tinha falado a esse respeito. E glória a Deus por isso, queridos. Eu sempre costumo dizer que a primeira pessoa a ser tratada, a primeira pessoa a ser abençoada, a primeira pessoa que leva a lapada, somos nós que recebemos a mensagem, não é assim, minha pastora? E glória a Deus por isso, queridos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia junto comigo. E quando você encontrar, já fica de pé, já glorifica o Senhor. No livro de Romanos, não poderia ser outro versículo. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 e 2. 12. 1 e 2. Aleluia. Eu particularmente amo esses versículos. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Amém? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, porque nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Obrigada, Pai, porque nós entendemos que tudo aquilo que você traz para nós é porque você nos conhece. Você precisa que nós estejamos alinhados para que você faça em nós a tua vontade, para que possamos viver tudo o que você tem de melhor para as nossas vidas, Pai. Obrigada pelo teu amor, pelo teu cuidado, que nós possamos receber nessa noite aquilo que você preparou com tanto cuidado, Pai, com tanto amor, que o nosso coração seja como um terreno fértil, para que as sementes da tua palavra possam frutificar, Pai, e possamos receber o melhor que você tem, em nome de Jesus. Amém, queridos. Podeis sentar. E aí, eu vou ler os mesmos versículos em uma outra versão que a gente está mais acostumado a ouvir quando a gente fala em renovação da mente. E diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico, racional. E aí, quando eu leio essa palavra falando de lógica, de racionalidade, isso faz a gente pensar em entendimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber: a gente não pode servir ao Senhor por emoção. Primeira coisa, queridos. Porque se a gente vem para cá
e a gente dá glória, e a gente pula, e a gente chora, e vai embora, e fica só nisso, a gente perdeu tempo. Serviu de nada. Tudo que nós ouvimos aqui tem que fazer sentido na nossa vida. Tem que gerar mudança. Tem que nos levar a tomar decisões lógicas para que nós tomemos a decisão de modificar os nossos comportamentos. De tomar a decisão e dizer assim, até aqui eu estava vivendo deste jeito. A partir de hoje, com a palavra que eu recebi, eu não vou mais viver desse jeito. A gente conhece a palavra e a palavra diz assim, depois que você conhece Jesus, se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Ou seja, você não pode conhecer Jesus e continuar do mesmo jeito. Há quem diga, vinde como estás. E tem isso na Bíblia mesmo, viu? Mas não tem na Bíblia, fique como estás. O vinde, ok. Mas a palavra diz, transformai-vos. Amém, queridos? Então, primeira coisa, nós precisamos ter o entendimento daquilo que recebemos de Deus. Nós não vivemos por emoções, certo? O versículo 2 diz assim, e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí nós entendemos que a nossa renovação de mente não pode acontecer pelo que o mundo diz, porque a própria palavra diz que a gente não pode viver conforme o sistema do mundo. Então a gente renova a mente pelo quê? Pela palavra. Amém? Mas por que é que nós precisamos renovar a nossa mente? Porque, infelizmente, nós somos bombardeados o tempo todo pelos ensinamentos do mundo. Nós vivemos no mundo. Então, somos influenciados pelo mundo. Quando nós nascemos, né, a gente, e aí hoje eu vou falar muito, né, daquilo, e hoje vocês vão ter um spoiler do que a gente vai ter no programa, que vai acontecer todas as quartas-feiras, e eu acho isso muito importante, queridos. Uma das coisas que a igreja precisa entender é que Deus ele tem levantado pessoas para cuidar da igreja, porque nós temos perdido muitos irmãos para o mundo por conta daquilo que o mundo tem gerado enquanto adoecimento. Então, nós temos o nosso remédio na palavra. Então, se nós não estivermos abertos para isso, nós vamos nos perder. E aí, dentro disso, quando a gente nasce, a gente tem as primeiras influências. As primeiras influências na vida de uma criança é a família. É o primeiro ambiente social de uma criança, é a família. Depois vem o segundo ambiente social da criança. É aonde, professora? A escola. Então, a criança ela repete os comportamentos que vê. A família fazer, depois que vê os coleguinhas fazerem na escola. Mas aí essa criança ela vai crescer. Aí tem os coleguinhas vizinhos, os amiguinhos na rua. Aí depois vem a faculdade, vem o trabalho, o mundo como um todo. Hoje, isso se tornou ainda mais complexo, muito mais complicado. Por quê?
O mundo hoje está aqui dentro. Antes a gente conhecia que estava perto. E agora que o mundo está dentro de casa? E o mundo que eu falo não é o mundo que a gente costuma dizer assim, não está na igreja, está no mundo. Não, é o mundo real. Porque aqui você está falando com gente dos Estados Unidos, do Japão, da Europa. O mundo inteiro está dentro da sua casa. Então, culturas diferentes, ensinos diferentes, crenças diferentes. E isso vai influenciar. Só as crianças? Não. Todos nós. E aí, nós, como cristãos, nós temos uma base. Qual é a nossa base? A palavra. Mas nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Mas o mesmo ouvido que ouve a palavra, ouve as informações do mundo. Ouve as conversas, ouve os noticiários, ouve as informações, ouve tudo. Então, eu preciso aprender a filtrar o que eu escuto e aprender a renovar aquilo que foi captado, certo? Por que isso é importante? Eu preciso renovar a minha mente, por quê? Porque quem não renova a mente é escravizado. Como assim, Adna? Quem não renova a mente é escravizado? A gente acabou de ler que existe um sistema. Existe um sistema no mundo que quer que você siga os padrões. Quem aqui nunca ouviu a mãe dizer assim? Você fala assim, mãe, eu quero fazer isso. Aí a mãe diz, não vai. Aí você diz assim, mas todo mundo faz. O que é que a mãe diz? Você não é todo mundo. A mãe já ensina a renovar a mente, né? Mas o mundo tem ensinado você a fazer isso. Todo mundo faz. Mas isso é besteira. O diabo ele tem se utilizado da relativização. Vamos diminuir os danos, né? Vamos tratar o pecado como uma coisa mais tranquila. Não é bem assim. Não, você pecou, mas pede perdão e está de boa. Só que você peca hoje, você peca amanhã e você peca depois. Acontece algo que a gente chama de cauterização espiritual. Chega um ponto que você já peca naturalmente como se fosse normal pecar. Então, você começa a ser escravizado pelo pecado. Queridos, e é justamente o que Cristo veio fazer na terra, te libertar da escravidão do pecado. Mas o sistema do mundo quer fazer o quê? Te manter escravizado, dizendo para você que não é nada demais. Misericórdia. Por que é que precisamos renovar a mente? Porque quem não renova a mente não conhece a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é que o mundo quer que você viva? A repetição daquilo que te dizem. O que é que a gente diz na igreja? Lê a palavra. Procure ter intimidade com Deus. Procure ouvir a voz do Espírito Santo. Procure ter intimidade. Sabe por quê? Porque quem tem intimidade com Deus não é enganado. Quem tem intimidade com Deus pode ser seu melhor amigo, mas se ele te disser assim, vamos lá,
Não tem problema não. O Espírito Santo diz, opa, não vá. Mas se você não tem intimidade com Deus, querido, se você não conhece a palavra da verdade, você vai achando que Ele é seu amigo e Ele não vai lhe fazer o mal. Quando você vê, você já caiu no buraco. Você já foi pego na armadilha. E o que o inimigo quer é que você não conheça a verdade. Deus, Ele não quer ninguém servindo a Ele como robô, não. Deus não quer ninguém servindo a Ele por medo. Deus não quer que você seja crente por medo do inferno, não. Deus não quer, não. Deus te dá o direito de escolha. Um dia desse, Anderson me fez uma pergunta muito interessante. Ele disse assim, mãe, por que aqui Deus não acaba logo com o diabo, acaba com essa conversa toda? Acaba com o diabo, pronto, acabou-se. E aí eu pergunto a vocês, Deus pode ou não pode fazer isso? Pode. Mas Deus, Ele nos dá a liberdade de escolha. O diabo está aí para mostrar para mim e para você que você precisa escolher, que eu preciso escolher. O céu existe. Mas você precisa escolher o céu. Por quê? Porque ir para o inferno é fácil demais. E ainda é bom. Vê que coisa boa. É bom de ir para lá, gente. Então, nem todo mundo quer fazer o esforço de ir para o céu. Agora, por acaso, Deus mentiu dizendo que era fácil ir para o céu? Deus não mentiu em momento nenhum. O caminho é árduo. Ele ainda disse, pegue a sua cruz e siga-me. Quem é que gosta de carregar sacola quando vai para a feira? Ninguém. Ninguém. Carregar qualquer pezinho é ruim. Imagina uma cruz nas costas. Ninguém. Mas não é bom quando chega em casa e a geladeira está cheia? Queridos, o céu é maravilhoso. Agora, se você quer ir para o inferno, o caminho é lindo, largo, é doce. Mas o final é amargo. Escolhas. A verdade de Deus é clara. O diabo, por sua vez, ele é o pai da mentira. Então, ele sempre vai maquiar tudo. Sempre. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos de maquiagem de japonês. Não sei porque japonês adora um vídeo, né? As maquiagens lá que quando tira, misericórdia. É melhor, volta a maquiagem. Então, o diabo, ele faz isso o tempo todo. A gente aqui na Proclamar, a gente tem a comunidade terapêutica, e uma das coisas que a gente costuma dizer em relação ao uso de droga é que ninguém que oferece droga para alguém vai dizer o que a droga causa lá na frente. Ela vai falar do que a droga causa na hora. E eu sempre digo, quem disser que usar droga é ruim, está mentindo. Usar droga é bom. Ruim são as consequências do uso lá na frente. E o diabo faz exatamente isso. Ele conta a parte boa da história. Jesus é o contrário. Jesus já te diz a verdade. Ele te dá o direito de escolher a partir da verdade. É igual meu pastor, não tem arrumadinho, pay buff. Ou você gosta ou você gosta. Não, pastor? Ah, glória! Mas por que a gente precisa renovar a mente, queridos? Porque quem não renova a mente não encontra a liberdade. Lembram? Escravidão, mentira e a falta de liberdade. Lá em Gálatas 5:1, vai dizer que o Senhor Jesus, Ele nos chamou para a liberdade.
Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão em minha companhia, as igrejas, aliás, aqui, Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Queridos, Cristo deu a vida para comprar na cruz a nossa liberdade. Quando nós abrimos mão de renovar a nossa mente com a palavra da verdade, nós voltamos ao lugar de escravidão. A liberdade, a nossa liberdade foi comprada com preço de sangue. E aí a gente abre mão da liberdade comprada por Jesus. Não foi aí você que pagou, não, foi Jesus. E voltamos ao lugar de escravidão. Eu acredito que todo mundo aqui, em algum lugar da vida, algum momento, já assistiu algum filme de época, e a gente vê aqueles escravos sofrendo, apanhando no tronco, né? Uma escravizaura da vida, né? Aquela novela da Globo de 1900 e bolinha, né? E aí o povo apanha e sofre, né? E a gente fica pensando, como é que uma pessoa faz uma coisa dessa com outro ser humano? Não é um absurdo. E como é que você faz uma coisa dessa com você? Porque você faz a mesma coisa. Talvez alguém não esteja te chicoteando no tronco, mas você está escravizado do mesmo jeito. Você abre mão de andar na luz. Você abre mão de viver saúde divina. Você abre mão de libertação. Você abre mão de viver paz, de deitar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. E quem é que abre mão? É Deus? Não. Deus deu Jesus. Jesus deu o sangue. E você abre mão disso. Você abre mão da sua liberdade para voltar para a escravidão. E onde é que tudo isso acontece, queridos? Tudo isso acontece na nossa mente. A nossa mente é o nosso campo de batalha. Tudo isso. Porque às vezes a gente fica pensando, né? Não vai ser. Acontece manifestações, os demônios, tá aí, o cinema cheio de filme. Deu uma infestada agora de filme de terror no cinema. Vocês notaram que do ano passado para cá, você vai ver, 2, 3 filmes de terror no cinema, né? Deu uma infestada agora. Mas não vai ser sempre assim, não. Os demônios, não sei o quê. Não, vai ser assim não, queridos. É aqui dentro, ó. Nosso maior inimigo, ele vai tentar nos derrotar na nossa mente. É por isso que a palavra diz, renove a sua mente. Porque é o nosso campo de batalha. E aí é onde o inimigo das nossas almas vai atuar. É onde ele vai tentar nos derrubar. E ele fez isso só com a gente, ele faz isso só com a gente. Ele foi fazer com Jesus, minha gente. Ele foi fazer com Jesus, onde? Deserto. Olha, Jesus, chamado para o ministério, já nasceu, não é? Com um chamado. Mas aí quando chega a hora, Jesus é batizado, vai para o deserto, 40 dias de jejum, no óleo, cheio da unção. E o cão ainda foi lá perturbar. Aí me diga, vocês acham que o diabo não sabia que Jesus estava ali, cheio da unção, não? Vocês acham que o diabo não sabia, não? Vocês acham que o diabo não viu quando Jesus subiu da água e Deus fala do céu, eis meu filho amado em quem me comprazo? O diabo não viu, não? Viu. E ainda assim ele foi. Aí me diga, o diabo não está vendo você não ler a Bíblia? O diabo não está vendo você não orar? O diabo não está vendo você sem intimidade, não?
Aí você acha que o diabo não vai tentar, não? Vai. Com certeza. E aí o que acontece? Quando o diabo foi tentar Jesus, ele foi tentar como? Foi brigar? Foi no pau com Jesus? Não. Ele foi na mente. Ele foi, na conversa, encher a cabeça de Jesus com historinha. E o que foi que ele usou para tentar enganar Jesus? A palavra. Está lá em Mateus, no capítulo 4. Mateus 4. Ele usou a palavra para tentar enganar Jesus. Mateus 4. Jesus foi então conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele esperou a fraqueza humana de Jesus. O diabo vai esperar a sua fraqueza, queridos. Ele sabe. Pense numa coisa que o diabo é e nós não somos: paciente. A gente tem uma dificuldade, a gente não é paciente, querido, não é. Se tiver alguém aqui, parabéns para você, eu não sou. Eu luto, mas não sou. E essa sociedade, essa geração atual, que tem sido taxada de ansiosa, que quer tudo para ontem, né? Os jovens chamados de geração fast food. Eu gosto de chamar de geração miojo, né? Mais rápido. Porque o fast food ainda atrasa, porque os motoqueiros atrasam, né? Mas o miojo jogou na água. É os copinhos, cupinudos. Precisa, né? Botar na panela, é só água no copo. É mais rápido ainda. E aí você vê que ele esperou a fraqueza humana de Jesus. Não era falta de caráter, não era fraqueza espiritual. Era uma fraqueza humana, uma coisa orgânica. Jesus teve fome. Queridos, não precisa ser um pecado seu não, viu? Pode ser uma dificuldade. Uma dificuldade que pode ser para qualquer um. Louvado seja Deus, que seja conosco como foi com Jesus. Ele estava preparado. E da mesma forma que o diabo usou a palavra, Jesus respondeu na palavra. Mas eu trouxe alguns exemplos de pessoas que não estavam preparados como Jesus estava. Na Bíblia, viu? Na Bíblia. E aí nós vamos ver por quê. O inimigo ele vai trabalhar na mente. E aí ele, quando ele trabalha na mente, se você não estiver preparado, ele vai te fazer fazer aliança com quem não crê como você crê. E aí nós vimos isso quando lemos Josué. Josué fez aliança com os gibeonitas. Gente, Josué era homem de Deus. Homem de Deus. Mas fez aliança com um povo que Deus tinha pedido para destruir. Por quê? Porque diante da situação se deixou enganar pelos olhos e não buscou a Deus. A palavra é muito clara quando ela fala que ele não perguntou a Deus. E aí, o que é que a gente entende por isso? Às vezes, no calor da situação,
Às vezes porque não, responda logo, diga logo, não, é rápido, é urgente. Queridos, não tem urgência que te faça responder sem a orientação de Deus. Principalmente quando é relacionada à aliança. Porque uma vez que você faz uma aliança, tudo que é seu passa a ser da outra pessoa. E a coisa é muito séria, né, pastora? Muito séria. E aquilo que recair sobre a vida da pessoa, recai sobre a sua vida também. Outra pessoa, quando você não se prepara, não está alinhado com a palavra, o inimigo vai trabalhar na sua mente e ele vai te fazer ser guiado pelas circunstâncias. Isso aconteceu com Saul. Saul tomou decisões erradas porque foi pressionado pelo povo. Deus tinha dito, mate todo mundo. Saul não matou. Deus disse, espere que eu vou dar a ordem. Saul vai sozinho, não espera o profeta, oferece sacrifício. E quando o profeta questiona, ele diz o quê? Mas o povo estava me pressionando. Queridos, não importa de onde vem a pressão. A resposta para a sua vida tem que vir de Deus. Quem é que tem maior autoridade sobre a sua vida? As pessoas ou Deus? A quem é que você tem dado mais valor? Quem é que tem a palavra final na sua vida? As pessoas ou Deus? E aí a gente vê o resultado. Por conta da decisão de Saul em atender à pressão do povo, Saul foi rejeitado por Deus. Saul perdeu a posição de rei. Você já pensou o que é ser rejeitado por Deus, queridos? E aí, para fechar esses exemplos, a gente teve alguém que passou a achar que podia. Nós precisamos entender que nós só somos em Deus. Nada é sobre nós, tudo é sobre Ele. Tudo que nós somos, tudo que nós temos e tudo que nós fazemos é porque Ele em nós faz acontecer. Foi o que aconteceu com Sansão. Existia uma promessa sobre a vida de Sansão, mas existia uma responsabilidade na vida de Sansão. E Sansão abre mão da responsabilidade, passa a acreditar que ele podia. Era a força dele, era o braço dele. E aí Sansão começa a brincar com o pecado, a comer o que não devia, a fazer o que não devia, a se envolver com quem não devia. E aí Sansão se torna palhaço dos seus inimigos. Querido, se você não entender que não é sobre você, você vai se tornar palhaço daqueles que hoje se dizem seus amigos. Aqueles que hoje te chamam, dizendo a você, não é nada demais, vamos comigo, amanhã vão rir de você. Aleluia. E sabe por que aconteceu isso com Josué? Sabe por que aconteceu isso com Saul? Sabe por que aconteceu isso com Sansão? Porque nesses momentos eles esqueceram aquilo que a palavra dizia. Josué recebeu uma orientação. E naquele momento foi um momento, queridos.
Não precisou de muitos dias. Foi naquele momento. A palavra era: não te apartes dessa palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Sansão, ele tinha uma orientação. Saul, ele tinha uma orientação. Você tem uma orientação para a sua vida. Eu tenho uma orientação para a minha vida. O diabo, ele só quer uma oportunidade. Ele não quer muito tempo, ele não quer meses, ele não quer anos, ele só quer uma oportunidade. O diabo só precisa de uma brechinha para dar a rasteira na minha e na sua vida. Então, nós precisamos renovar nossa mente o tempo todo. O tempo todo. Porque o diabo, ele não cansa. Ele não cansa, ele é paciente, ele está ali esperando. E nós precisamos estar alertas. Eu não sei em que área da sua vida o diabo tem atacado. Não sei. Enquanto eu orava, enquanto eu preparava essa ministração, o Senhor, ele me trouxe 3 áreas. Eu não sei se o diabo ele tem atacado a sua saúde. Eu não sei se o diabo tem atacado a sua família. Eu não sei se o diabo tem atacado as suas finanças. Mas a pergunta é: no que é que você tem crido a respeito disso? Porque é a partir daquilo que você tem crido que Deus vai trabalhar. Deus, ele trabalha a partir da sua fé. A sua fé, a gente já entendeu aqui hoje que a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? E o que é que a palavra diz a esse respeito? Para cada coisa que você crê, você tem que ter respaldo bíblico, querido. A gente não crê porque alguém falou. A gente não crê porque a gente acha. A gente crê porque está escrito. Foi o que Jesus disse para o diabo no deserto. Está escrito. Então, a sua fé tem que estar pautada na palavra. Amém? E a gente vai ver o que é que Deus diz acerca de tudo isso na palavra. Então, querido, se você tem sido atacado pelo diabo na sua saúde, deixa eu dizer para você o que é que Deus diz acerca da sua saúde. Isaías 53:4 diz assim: e, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo, ele levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus, ferido e torturado. Queridos, você crê que o Senhor Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades? Se você não crê, isso não vai fazer sentido para você. E talvez você diga assim: mas como é que eu adoeço, Adna? Como é que às vezes você pede oração porque você está doente? Sim, queridos, é carne. E essa carne, ela é corruptível. Essa carne, ela não vai se converter nunca, então ela vai sentir sim. E o diabo, ele vai querer sim mostrar para você que essa palavra está dizendo, mas não é a verdade. Queridos, eu vou ficar com o que a palavra diz. Porque a carne, ela vai sentir, mas o diabo não vai mudar aquilo que está na minha mente. Porque eu vou crer naquilo que Deus diz. Eu creio que eu sou sarada e curada em nome de Jesus. E é a minha fé na palavra, é a minha fé no sacrifício da cruz que traz a cura para o meu corpo. Queridos, nós vamos ser atingidos, nós vamos ser afetados. Vamos. E se a cura não chegar,
eu vou alcançar o céu, querido. E se for a vontade de Deus, eu vou ser curada e vou glorificar a Deus. Mas eu vou continuar crendo até o fim. Sem contar que, queridos, não adianta eu dizer, eu estar com a dor nos rins e ficar orando por cura e não tomar água. Você entende isso? Não adianta eu ser diabética, ficar orando por cura e comendo doce. Porque não adianta você crer e fazer o contrário daquilo que você declara. Então, a nossa fé é coerente. Você não pode dizer que Jesus salva se você continua pecando. Entende? Então, nós precisamos renovar a nossa mente e alinhar a nossa vida com a palavra. Amém? Aleluia! Mas aí talvez você diga assim, Adna, o problema é na minha família, Adna. A minha família, meus filhos, eu preciso de salvação para minha casa. Meus filhos se afastaram de Jesus. O meu marido ou a minha esposa. Eu preciso que Deus tome uma providência na minha família. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de Salmo. Eu estava dizendo que Renato tinha dado spoiler da ministração. Mas aí eu vou ler Salmo 128. Vamos para o Salmo 128. E aí você vai entender o que é que Deus tem para a sua casa. O que é que Deus tem para a sua família. Salmo 128 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Então não venha me pedir bênção para a sua família se você não estiver seguindo isso aqui. Temer ao Senhor e andar em seus caminhos. Aí você está andando fora do caminho e pedindo bênção ao Senhor, tem alguma coisa errada, certo? Temer ao Senhor e andar em seus caminhos. Comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme ao Senhor. Que o Senhor te abençoe desde Sião, para que contemples a prosperidade de Jerusalém todos os dias de tua vida. Que alcances a felicidade dos filhos de teus filhos e vejas a paz sobre Israel. Queridos, bênção para as nossas famílias não faltam na palavra, não. Renato leu aqui o versículo e falou, os nossos filhos são como flechas. O desejo de Deus para as nossas famílias são de bênçãos. Mas nós precisamos crer naquilo que a palavra diz e viver conforme a palavra nos orienta. Aí você quer que os seus filhos sirvam ao Senhor, mas você está dizendo assim, esse menino é um amaldiçoado. Como é que você quer que a sua casa seja abençoada se da sua boca está saindo maldição? Nós precisamos aprender que a nossa boca tem poder. É a partir daquilo que eu declaro, com uma mente renovada, que eu vou ver acontecer. Porque o que Deus tinha para fazer foi feito na cruz, queridos. As instruções nós já temos na palavra. Nós precisamos viver aquilo que a palavra diz. Aleluia. Mas aí você vai dizer, mas Adna, meu problema é o financeiro. Que não chega, e eu estou passando necessidade, e é muito difícil, e não tem. Queridos, a gente pode dizer que é o mundo todo, que é a crise, que é um monte de coisa.
Mas nós temos a palavra como referência, certo? E a gente costuma dizer aqui que a gente não prega aquilo que não vive. Eu não vou dizer a você, será que todo dia do mês eu tenho dinheiro sobrando? Mentira. E a gente não está aqui para mentir. Vai ter dia que eu vou procurar R$1 e eu não tenho. Vai. Mas eu jamais posso dizer que eu passei um dia sem ter o que comer. Até dias atrás eu estava conversando com a pastora Elis, que eu amo o Salmo 37, porque eu cresci ouvindo a minha mãe ler um versículo específico desse Salmo. E ela dizia assim: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Queridos, e nunca, toda a dificuldade da minha vida, eu nunca dormi um dia de barriga vazia. Nunca. Passei dificuldades. Eu lembro de uma vez que eu me arrumei para ir para a escola. Eu me arrumava para ir para a escola e eu perguntava, tá bom, mãe? E ela dizia assim, tá. E eu ia para a escola. E aí, um tempo depois, eu conversando com a minha mãe, ela disse assim, minha filha, quantas vezes você me perguntava se estava boa e eu dizia que estava, e quando você saía, eu chorava. E eu disse, por quê? Aí ela disse, porque eu tinha uma saia de linho. Eu sempre fui evangélica e na época eu congregava numa igreja que não usava calça, então só usava a saia. E eu tinha uma saia de linho azul, a farda era branca com azul, eu estudava aqui no João Pessoa Guerra, a farda era azul e branca, e eu ia com a saia azul. E eu tinha uma saia azul de linho, chique, linho, Silvia? Só que a saia já estava tão surradinha, bichinha. Já tinha perdido a cor, né? Mas a minha mãe dizia que estava boa. Eu perguntava e ela dizia assim, tá boa. Por quê? Porque ela sabia que se dissesse que não estava, eu não iria para a escola. Então, ela dizia com o coração apertado. Então, quando as coisas melhoraram, que ela comprou outras roupas, aí ela me contou essa história. Eu lembro que eu até brinquei, eu disse, olha, não vou acreditar mais na senhora. Mas eu nunca, queridos, eu nunca deixei de ter uma roupa, eu nunca deixei de ter um sapato, eu nunca deixei de ter as 3 refeições. E eu entendo que isso foi o cuidado de Deus. Porque minha mãe adoeceu, gastava muito com remédio, meu pai ficou desempregado. Mas muitas vezes, quando o negócio apertava, chegava. Quando eu via, chegava alguém e eu não entendia. Hoje eu sei. Como criança eu não entendia. Mas hoje eu sei que era o cuidado de Deus, porque minha mãe não ia pedir. Mas Deus usava as pessoas. E chegava. E aí a palavra, ela nos dá essas referências, querida. O Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E às vezes a gente para e pensa assim, esse nada não é só o material, não é só o alimento, não é só o dinheiro. Esse nada, na verdade, é em relação a tudo, queridos. Uma coisa que não é para faltar na vida do crente é paz. Porque a paz que excede todo entendimento vem dele. Se está faltando paz na sua vida, comece a pedir a ele. Comece a dizer assim, Pai, eu dependo de você. As circunstâncias não podem roubar a minha paz. Porque a nossa paz vem dele. Pode estar desabando, querido, mas você tem que lembrar e dizer assim, não, eu dependo dele. Quem toma conta de mim é ele. Quem cuida de mim é ele. A minha paz é ele. Não é das pessoas. A minha alegria não é as pessoas. Não depende das pessoas. Nós precisamos lembrar que nossos sentimentos precisam estar ligados a ele. Porque ele não nos decepciona nunca. E aí,
a gente pensa assim, mas de onde eu vou tirar? É só eu que penso assim, tem uma conta para pagar e eu penso assim, meu Deus, eu vou arrumar esse dinheiro aonde? É só eu que penso não, né? Ainda bem. Ageu 2:8. Aí quando eu penso nisso, aí eu lembro desse versículo. Aí eu fico mais tranquila, né? Ageu 2:8 diz assim, porquanto, vê que coisa linda, toda prata e todo ouro a mim pertencem, afirma o Senhor. Queridos, papai é dono de todo ouro e de toda prata. É ele que é o dono. Eu vou me aperrear por quê? Vocês entendem? O problema é que a gente vive. E aí quando eu falo a gente, é eu também, viu? É a gente mesmo, a gente tudinho. A gente ainda não consegue sair desse plano aqui. Porque quando a gente entende quem é o nosso Pai, e quando a gente entende que a gente é do reino, a gente sofre menos. A gente vai entender que Ele tem o controle, que Ele pode, que Ele faz. Teve uma vez que aconteceu que eu fiquei assim, não, meu Deus, é Ele mesmo. Como, até hoje não sei, entrou R$1.500 na minha conta. E eu fiquei, meu Deus, vou gastar não, vão vir atrás de mim, que eu não sei quem foi, de onde veio esse dinheiro. Fiquei, um tempão com esse dinheiro na conta. Aí depois não apareceu ninguém. Eu disse, rapaz, foi Deus mesmo que mandou. Aí eu fiquei, né? Mas Deus é dono do ouro da prata. Ele pode, não pode? Pode. E até hoje, ainda bem, Pai pode mandar mais que eu aceito. E queridos, Deus pode. E às vezes isso acontece. Estou sem dinheiro. Aí liga um paciente e marca. Eu vou, atendo e recebo. Queridos, o cuidado de Deus para com a nossa vida é nos mínimos detalhes. É às vezes eu com desejo de comer um pedaço de bolo. Às vezes eu estou com vontade de comer um pedaço de bolo. Aí alguém chega e... Adna, eu comprei um bolo, mas eu estou meio enjoada. Tu quer? Eu digo, meu Deus do céu, que Deus é lindo demais, né? Ele sabe. Agora, queridos, nós precisamos ter o coração alinhado. Porque vai ter dias que eu vou estar com vontade, Deus não vai me dar, não. Porque às vezes eu estou cheia de mágoa, chateada, reclamando da vida. Não é não? É. Aí Deus diz, bichinha, não vai ganhar não. Não vai. É ou não é? A gente faz isso, imagina Deus que conhece o íntimo. Aí Jesus, me perdoe, Jesus. Porque às vezes a gente é muito ingrato. Nós somos ingratos. E aí, queridos, nós precisamos, a gente já viu, para finalizar essa parte do financeiro, Deuteronômio 28. Para a gente sair daqui certo do cuidado de Deus. Deuteronômio 28. A gente vai ler o versículo 2, o 8, o 11 e o 12. O 2 diz assim: Se ouvires a voz do Eterno, teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas essas bênçãos. O 8 diz assim: O Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros, bem como todo o trabalho realizado pelas tuas mãos. E Yahvé, o teu Deus, te abençoará ricamente na boa terra que te concede. O 11. O Senhor te concederá grande prosperidade no fruto saudável do teu ventre, nas muitas crias dos teus rebanhos e nas colheitas abundantes da tua terra generosa, nesta terra que o Eterno, sobre juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E aí, queridos, em quem você tem acreditado?
Eis a palavra. Porque o inimigo, ele vai falar. E às vezes você pensa assim, só na minha mente, porque o inimigo, ele fala com a gente. E ele fala de modo a fazer você achar que é você que está pensando. Mas ele pode usar alguém também. Ele pode usar, e na maioria das vezes ele pode usar alguém que está perto. Quem está do teu lado, certo? O que é que você vai fazer em relação à palavra? Você vai ler e simplesmente ter como a Bíblia que você lê no domingo, ou você vai passar até ela como direção de vida? Enquanto eu lia, aquilo que ficou para mim foi que uma mente renovada na palavra é o ponto de partida para viver comendo o melhor desta terra e alcançar o céu. É o ponto de partida, querido. Talvez hoje a gente não é de uma hora para outra, não é de um dia para o outro. Quando o Espírito Santo me disse isso, eu achei muito interessante porque assim, a gente quer que tudo seja rápido, de uma hora para outra, imediatamente. Amém? Mas nem sempre é assim. Por quê? Porque nós estamos crescendo. A gente aprende muito isso aqui, a gente ouve muito isso aqui dos nossos pastores. Nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, nós estamos avançando. Então, quando o Espírito Santo ele falou, é o ponto de partida, é a tomada de decisão. Hoje, a gente pode tomar essa decisão. A gente decide hoje. E amanhã a gente decide novamente continuar. E depois a gente decide novamente continuar caminhando. Lembra? A gente está renovando a nossa mente. Josué tinha a palavra, Sansão tinha a palavra, Saul tinha a palavra. Foi só um momento. Então a gente precisa decidir todos os dias, o tempo todo, para que esse momento não chegue para a nossa vida. Porque a palavra, elas vão ser como sementes de fé, plantadas no nosso coração, para que esses frutos possam ser colhidos a cada dia. Então, queridos, que nós possamos não abrir mão desse cuidado com a nossa vida, que não abramos mão dessa renovação constante, dessa nova maneira de viver o Evangelho, que não vivamos esse Evangelho simplesmente na hora do culto, mas entendamos que é principalmente quando a gente está sozinho, quando a gente está na nossa casa, quando a gente está no nosso trabalho, porque principalmente quando a gente não está aqui, que o inimigo vai tentar encontrar essas brechas. Então vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, crendo em tudo que Ele tem feito por nós, com o coração cheio de gratidão. Porque Ele tem trazido palavras para a nossa vida, palavras que têm fortalecido nosso coração, têm nos inspirado, têm cuidado de nós. Ele não tem desistido de nós um só momento. Aleluia.